Olá, pessoal! Hoje nós estamos aqui para mais um Pod da Grace. E claro, né, pessoal, sempre com convidados especiais e atendendo o pedido de vocês aí, mamães. Hoje nós estamos aqui para falar sobre maternidade solo. Gente, que desafio, né? Já não é tão fácil ser mulher. Imagina você ser mãe sozinha, ter que cuidar da educação, da vida financeira, né, do dia a dia da criança. Então, hoje, nessa nossa nova temporada, nós convidamos aqui a doutora Raíssa Ribeiro, ela que é advogada em Direito da Família. E ela estará participando e trazendo as suas contribuições. E aí, doutora Raíssa, que desafio ser mãe solo. Pois é, um desafio que várias mulheres passam no nosso país, né? Nossa, eu fiquei admirada, claro, porque eu precisei estudar um pouquinho sobre isso, pesquisar. E assim, são muitas mulheres, né, no Brasil. Aqui, na pesquisa que eu fiz, segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o Brasil tem mais de 11 milhões de mães inteiramente responsáveis pela criação dos filhos. Exatamente. O que você tem para trazer para nós, para contribuir, você que está diretamente ligada aí nessas mamães, né? Quais são os maiores desafios que essas mulheres enfrentam hoje? O que você mais percebe ali no dia a dia, no seu escritório? O que eu mais percebo é o seguinte, o termo mãe solo, ele veio atualizando aquela mãe solteira. Uhum. Porque a mãe solo, ela não é um estado civil. Pode ser que a mãe solo, ela seja solo mesmo casada. Por quê? O homem, ele pode estar ali casado com uma mulher, morando junto e não participar da vida ativa do filho. Ele pode ser um pai completamente ausente, mesmo casado com aquela mulher. E morando na mesma casa. Ele pode ser ali um zumbi dentro daquela casa. Então, essa mulher, ela continua sendo mãe solo, mesmo casado. No Instagram, eu sempre posto vídeos mostrando isso. Mãe solo, mesmo casada. Então, a mãe solo, que veio atualizar esse nome mãe solteira, é para mostrar que várias mulheres, elas são mães solos e que isso não muda o seu estado civil. Não é o seu estado civil que diz que ela é mãe solo, né? Então, isso afeta demais a mulher como mulher em si, porque a gente vê que essas mulheres, as mães solos, elas são totalmente sobrecarregadas. Elas são mulheres ali que têm que se desdobrar em todos os níveis para conseguir suprir todas as necessidades do filho. Então, ela precisa suprir a alimentação, ela precisa suprir a moradia, a saúde, a educação, ela precisa suprir ali a carência emocional que essa criança também tem. Porque se o pai é ausente, ela precisa suprir tudo isso no filho. Então, muitas vezes, essa mãe, ela também carrega uma culpa muito grande de pensar que nossa, eu escolhi o homem errado para ser o pai do meu filho, de pensar, nossa, esse homem que eu escolhi, ele abandonou o meu filho. Por quê? Quando, na verdade, essa culpa não é da mulher, não é da mãe, né? Essa culpa é do próprio homem que escolheu ser um mau caráter. Ser um homem... Eita, a doutora Raíssa fala mesmo. Como é que é? Mau caráter. Mau caráter. Eita, gente. Ser um homem negligente, né? Não cumprir com suas responsabilidades. Então, assim, essa culpa nunca é da mulher. Eu acho importante sempre enfatizar isso, que a mulher não pode carregar essa culpa para si. Essa culpa é do homem que não assumiu suas responsabilidades. Sim, quantas mulheres hoje sofrem com essa situação, né? E a doutora Raíssa já entrou com tudo, né, pessoal? Você falou tanta coisa aí, minha mente travou aqui, né? Tanta coisa importante, porque eu não tinha parado para pensar, fiquei até tarde ontem raciocinando, pensando, né? Eu também trabalho com famílias, né? Não é à toa que nós estamos aqui, eu também trabalho ajudando mães, mulheres, os pais e na educação dos filhos. E ali nós precisamos confrontar, né, essa identidade dessa mãe, desse pai que está nessa missão de educar uma criança. E isso já é desafiador quando tem o casal. E eu não tinha pensado a forma como você trouxe, que tem a mulher que está casada também, né? Ela tem o título ali de casada, só que o homem é ausente nessa ajuda. Então, ela está casada, mas ela também é mãe solo. Eu não tinha pensado nisso. E isso é uma realidade mesmo. Sim. Eu já li sobre isso. Uma vez eu estava lendo sobre isso e tem muitas mulheres também que muitas vezes elas acabam se fazendo de vítima naquela situação. E, na verdade, muitas vezes nós não vamos conseguir mudar o outro.
o outro precisa querer mudar, né? Nós estávamos aqui agora nos bastidores falando sobre isso. A pessoa, o outro, ele precisa querer essa evolução, essa mudança. Então, a mulher também, ela também não pode existir, né, doutora? O que você pensa sobre isso? A mulher que está casada, a que não está... como ela pode, no dia a dia, não se fazer de vítima nessa situação, por mais difícil que seja para ela, porque nós sabemos que ser mulher, ser mãe, já é um desafio muito grande. E que nós não podemos desistir, né? Eu acredito muito que nós precisamos... fazer com que os nossos filhos eles vão mais à frente, né? Não é porque muitas vezes a mulher vive uma história que nós devemos deixar isso se repetir na história dos nossos filhos. O que você pensa sobre isso? Assim, o que eu imagino sobre o assunto é o seguinte. Eu vejo que muitas mulheres, elas vivem assim em uma... posso dizer até uma bolha de manipulação de determinados homens, né? Narcisista, homem violento, né? Homem que bate, principalmente a violência psicológica, que no meu ponto de vista, é a pior da violência, né? Porque ela consegue colocar a mulher ali num patamar de muito baixa, né? Digamos assim. Então, assim, essa mulher, ela precisa sempre conversar, ela precisa sempre pedir ajuda, ela precisa sempre tentar sair daquela bolha, não ficar só no meio daquele homem ali, porque acaba que se ela ficar tão somente naquela bolha, naquele ambiente que só tá ela e o homem, acaba que a manipulação que ele faz com ela vai deixar cada vez pior o ambiente que ela tá, e consequentemente ela vai ficar sempre vulnerável àquele homem, né? Vulnerável. Então, assim, outro ponto que eu sempre falo é o seguinte: quando a mulher, ela não tem o financeiro dela, o próprio financeiro dela, ela acaba sendo mais exposta a esse tipo de violência. Ela fica cada vez mais vulnerável, né? Porque se essa mulher, ela tá sofrendo algum tipo de violência, seja física, psicológica, emocional, ela não tem ali o financeiro dela para ela pedir uma ajuda, né? Pedir um Uber para ir embora. Então, essa mulher, ela precisa sempre estar com o seu financeiro, conseguir ter o seu trabalho, não abrir mão do seu trabalho em prol de nada, em prol da família, sabe? Eu sei que é muito difícil criar um filho e ter que deixar o filho na creche, sabe? Eu sei que envolve sérios problemas, assim, emocionais da mulher, de deixar o filho. Mas essa mulher precisa pensar nela também. Que além de ser mãe, ela é mulher. E ela vai continuar sendo mulher. Um dia esse filho vai crescer. E essa mulher? Nossa, doutora Raíssa, as mulheres, elas podem te confundir também com psicóloga, né? Você tá falando aí, eu fiquei imaginando. Você vai atender ali como advogada, ajudando essas mulheres, né? Que ela vai falar também sobre os desafios que essa mulher enfrenta. Interessante que a minha consulta, eu sempre faço uma consulta antes de pegar o caso, né? E aí, geralmente é 1 hora e pouquinho minha consulta. E 30% falando sobre o caso em si, o que eu vou fazer, e o restante, né, é só falando, ajudando essa mulher. Eu não tenho experiência com a área psicológica, eu não sou psicóloga, mas eu tenho que ajudar essa mulher de alguma forma, né, porque ela tá ali precisando, ela tá num momento vulnerável, então... Mas eu já estudei muito, assim, e muitas teorias de grandes autores. Psicólogo não é só aquele de formação, mas parece que a gente nasce meio com talentos, já percebeu? De ajudar pessoas. Então, assim, até interessante, nós estávamos conversando aqui antes, pessoal, nos bastidores, a doutora Raíssa vai falar um pouquinho da história dela. Por que você resolveu seguir essa carreira? Por que você resolveu trabalhar nessa área, né? Eu falo que nada é por acaso, em tudo Deus tem um propósito, né? Por que você resolveu atuar nessa área e como você consegue perceber a dor dessa mulher que te procura ali como uma advogada, te procura para ajudar a resolver situações que é uma situação difícil, muitas vezes com o genitor que talvez não paga uma pensão, que não ajuda, já não dá o apoio emocional, né? Muitas vezes homens, assim, nós sabemos que eles trazem também problemas aí de familiares, né? São vários fatores psicológicos que colocam a mulher nessa posição, né? De se tornar uma mulher vulnerável. A mulher, ela acaba construindo uma família para ela ser feliz, para ela ter uma vida, e de repente ela acaba se submetendo a um relacionamento onde o homem não é um parceiro, porque, gente, é equipe, né? Ou é uma equipe ou então não é. Não tem como fluir, né? Não tem como dar certo. E aí
Hoje nós temos essas mães aí solo. E aí, na verdade, tem várias, né? Várias mamães. Porque depois da pandemia, nós temos a mãe... Tem a mãe que é casada, mas que muitas vezes o esposo não ajuda. Nós temos que falar da realidade boa também. Tem muito homem bom também, que é parceiro da mulher, que ajuda na educação, que ajuda no financeiro, que é o provedor. É o homem que é homem de verdade, né, doutora Raíssa? É o homem de verdade. Esse tem. Vocês vê se procura direito esse homem, pra vocês não ficarem encontrando homem errado aí, gente. E aí, o que acontece? Nós temos essa mulher, depois da pandemia, nós temos uma mulher que talvez o marido morreu. Nós temos essa mulher que tá casada, mas o homem muitas vezes não tem essa responsabilidade, não tem essa maturidade. Sabe o que é isso? Homem infantil, homem criança. Sim. Faltou educação pra ele na casa dele. Exatamente. Talvez faltou a vara. Eu falo pro pessoal não usar a vara, né? Mas tem hora que parece que faltou a vara pra alguns aí, né? Exatamente. E aí a doutora Raíssa trabalha hoje, então nós temos aí vários tipos aí de... Hoje nós temos muita família disfuncional, né? Fala-se muito sobre a família disfuncional. Agora, por que você resolveu seguir essa carreira e hoje trabalhar nessa dor dessas mulheres? Então, a minha mãe... gente. Uma longa história. A minha mãe foi mãe solo, né? Na época, mãe solteira, né? Como eu disse no começo, é um termo mãe solo que veio atualizar o mãe solteira, porque não existe esse termo mais. Então, a minha mãe foi mãe solo. Na época, hoje eu tenho 33 anos, nasci em 89. Aquela época, ser uma mãe solteira, nossa era... assim, uma vergonha pra família toda, né? Então, assim, se você engravidasse sem casar, pelo amor de Deus, você era expulsa de casa, enfim. Então, a minha mãe conheceu o meu pai. Eu lembro que a minha mãe contou que se conheceram num ponto de ônibus. E se conheceram e eles começaram a conversar e tal, começaram a ter um relacionamento. Eu acho que eles se relacionaram por 2 anos. E meu pai chegou aí na casa da minha avó, eles viajaram, foi até na chácara do meu avô. Então, eles tinham um relacionamento sólido, né? Um relacionamento não era só estavam ficando. Ele não, tava namorando, exatamente. Sério. E aí, a minha mãe engravidou. E aí, quando ela engravidou, ele contou pra ele, né? Eu tô grávida. E aí, né? Tipo, vamos assumir, né? Aí ele virou pra ela e falou assim, eu não posso assumir porque eu sou casado e tenho mais 2 filhos, pode fazer um aborto. Meu Deus. E aí a minha mãe ficou assim, né, meu Deus, o que eu vou fazer? E a minha mãe, ela não concorda, né, com aborto e tal. Ela falou assim, não, se Deus mandou, eu vou ter a capacidade de criar. E aí a minha mãe criou com toda a dificuldade do mundo, com a ajuda da minha avó. Eu sei que na época foi muito difícil, porque ela foi a primeira mãe solteira, né? De toda a família, tanto da parte do meu avô quanto da minha avó. Então, pensa, uma família grande, que ela foi a primeira mãe solteira naquela época. Então, ela escutou muita humilhação. Eu lembro que ela falou que a minha avó chegou a mandar ela embora de casa, mas ela preferiu não ir, porque ela falou assim, vou aguentar a humilhação na casa dos outros, eu aguento aqui mesmo. E ela ficou lá na casa da minha avó. E aí, depois que eu nasci, a minha avó virou um xodó comigo. Eles até falam que a minha avó tinha depressão, que eu curei a depressão da minha avó. Uau, eu era o xodó da casa. E, assim, foi tudo... bem difícil, a gente passava algumas necessidades, não chegou a passar fome, porque todo mundo lá trabalhava, mas eram necessidades. Então, por exemplo, eu não tinha bolacha recheada para comer, entendeu? Nossa. Igual hoje as crianças têm. E talvez se o meu pai tivesse assumido, feito o papel dele, eu tivesse. Eu estudei em escola pública, entendeu? Por um pouco período eu estudei em escola particular, porque a minha mãe sempre trabalhou, ela era costureira. Então, ela sempre fez tudo o que ela podia. A minha avó cuidava de mim enquanto a minha mãe trabalhava. Minha madrinha também sempre fez tudo que ela pôde por mim. Inclusive, foi ela que pagou minha faculdade, pagou meus cursinhos da OAB, sabe? Nossa. Então, assim, se não fosse elas, eu não estaria aqui hoje. Se dependesse do meu pai, muito menos, não teria nem nascido. Mas, enfim, então é isso. Depois que eu já tava, assim, com 30 anos, eu fiz um processo de coach, constelação familiar. Foi quando eu resolvi e vi que eu precisava entrar em contato com ele para fazer uma ressignificação. E eu fiz uma ressignificação com ele, ele foi lá na minha casa, sentou na minha frente, ainda conseguiu mentir pra mim, olhando dentro do meu olho. Meu Deus. Ele conseguiu mentir ainda outras coisas. Mas, enfim, eu perdoei porque eu precisava, né? Não carrego mágoa dele. Eu sei que
tudo que aconteceu foi o melhor pra mim, porque se ele tivesse ficado lá, eu não estaria aqui também, porque os outros filhos dele, nenhum tem formação, nenhum, sabe, conseguiu nada, assim, de muito espetacular na vida. Então, assim, é isso, minha história de vida, sabe? Eita, gente, pensa. Então, essa parte que você buscou ajuda é muito importante, principalmente para as mães, né, solo, porque acho que para todo ser humano, gente, acho que nós precisamos todos os dias escolher, melhorar, avançar, mudar e à frente, né? Por exemplo, a minha filha, ela tem que ir mais longe do que a Grace foi, né? Só que para isso a gente precisa resolver os probleminhas do passado, né? Sim. Então, assim, se você for analisar a história do seu pai, pode ser que ele tá só repetindo um padrão do pai dele. O meu pai, por exemplo, o pai dele abandonou ele. Ele não conheceu o pai, então ele tá seguindo os passos, né? Seguindo o mesmo ciclo. Isso, aí essa história agora da geração dele acaba, né? Então, quando você muda, quando você busca essa ajuda, quando você libera, né, esse perdão, quando tem essa questão, eu falo muito sobre isso aqui, porque é muito importante, vou até deixar uma sugestão aqui para as mamães, escutem, mamães solo, você que tá aí nessa missão de educar os filhos sem o genitor, sem o pai, você precisa construir uma boa imagem desse pai. Por mais difícil que seja, eu sei que não é fácil para você, por mais difícil que seja, você precisa construir uma boa imagem. Por quê? Porque isso vai gerar pontos no equilíbrio do seu filho no futuro, né? Eu conheço história, doutora Raíssa, até não sei se você já viu aquele livro, Café com Deus Pai, é um devocional diário que eu faço, e tem um autor que ele é muito renomado, o livro dele é best-seller, esse devocional, esse ano o pessoal tá usando muito, e ele conta a história do pai, que era alcoólatra, e o pai e a mãe era muito sábia. A mãe não falava mal do pai. Talvez a missão, pessoal, desse nosso podcast hoje, pode ser que seja essa mensagem, né? Porque a gente nunca sabe por que os encontros acontecem. Tudo é propósito de Deus. E a mãe era muito sábia, então ela não falava mal. Eu conheço uma história também muito interessante, doutora Raíssa, teve uma moça que o pai traiu a mãe, aí ele teve um amante. Aí ele com essa amante combinaram e colocaram o veneno na comida da mãe. Nossa. A mãe comeu essa comida, morreu. E o pai foi preso e tudo. E aí, uma vez, um testemunho na igreja, essa moça contando que, por mais difícil que foi pra ela, porque pensa, que situação terrível. Muitas vezes a gente pensa que tem coisas na nossa história que é difícil, mas existem histórias bem, né, além. E aí ela disse que trabalhou bastante dentro dela, uma cura, né? Foi um processo muito difícil, mas ela conseguiu liberar perdão. Porque eu falo assim, gente, pai e mãe, pode ser o que for. Pode ser o melhor pai do mundo ou o pior pai do mundo. Igual no caso da doutora Raíssa, ela não teve essa figura, mas a mãe foi construindo isso e no futuro você teve que liberar esse perdão, né? Pra sua vida seguir em frente. Sim. E cada um colhe as consequências do que faz, né? Então você pode muito bem mudar essa história e não querer repetir isso. E aí essa moça, ela teve que ela liberou o perdão. Por mais difícil que fosse, e isso é bom, porque é bênção na nossa vida, Exatamente. Né? Então, assim, uma dica que eu deixo pra você hoje, que vive essa realidade, mãe solo, é que você não desperte essa coisa ruim, né? Sei lá, no coração do seu filho, né? Não desperte, não faça o seu filho ser contra o pai, né? E a gente entende que muitas vezes até o pai foi vítima de uma outra história. Claro que ninguém tem que continuar errando na vida, né, gente? A gente precisa, né, passar o óleo de peroba na cara e mudar de vida, né? Porque hoje em dia o tanto de conhecimento que tem aí, então assim, é algo muito forte, né? Você pode compartilhar, assim, alguma história lá do seu escritório? Eu sempre compartilho muita coisa aqui do consultório. Você pode compartilhar alguma situação, assim, talvez um caso muito que mexeu com você, querendo ou não, impacta o emocional, Sim. né? Porque no consultório impacta muito a minha vida. Imagina lá no escritório essa mãe que chega com essa dor, muitas vezes ela não tem o dinheiro, igual você estava contando, para pegar um Uber, muitas vezes o genitor tá perseguindo a mãe, existem muitas essas histórias, né, do genitor frustrado e acaba querendo a guarda da criança e briga na justiça. A ex-juíza Dayana, ela contou aqui alguns casos que ela acompanhava, contou até a história de um caso de 13, 14 anos que se suicidou, foi uma briga na justiça pela guarda e tal. Qual a história, assim, que você pode deixar aqui para contar para as mães, assim, do escritório?
Eu só quero fazer um adendo à minha história. Que é o seguinte, a minha mãe, ela nunca falou mal do meu pai pra mim. Ela foi sábia? Ela sempre me contou essa história que eu contei aqui pra vocês. Então, assim, igual você falou, sejam sábias. Porque se você fala mal, tem até a lei da alienação parental, que eu particularmente não gosto dessa lei. Todo mundo sabe lá no meu Instagram. Sim. Mas, enfim... não precisa falar mal, porque o seu filho, ele vai crescer. Nossa. E ele vai ver tudo que você fez, ele vai saber. Não precisa de você falar, porque o seu filho vai ver, né? Então, assim, não tem nada melhor do que você ver com seus próprios olhos. Né? Nossa, eles vão crescer, né? Eles vão crescer, eles né? vão crescer. Eles vão ver quem tava ali, quem fez tudo, quem levou pra escola, quem deu banho, quem deu comida na boca, quem comprou um remédio. Então, assim, não precisa... Quem gastou tempo de qualidade com ele. Quem fez a tarefa, né? Então, assim, não precisa você falar mal. Ele vai ver, né? São memórias afetivas, exatamente, né? Construídas. E aí, depois, lá no futuro, eu conheço um caso também no consultório, que lá no futuro, o pai tá lá já de idade, querendo, a filha, não vem me ver, não sei o que, não sei o que. Eu falo, gente, mas não construiu. Aí quer receber honra, sendo que não honrou. É claro, igual no seu caso, você liberou perdão e tudo, mas o relacionamento, não foi construído o vínculo, né? Essa questão da alienação parental, o que você fala lá? Por que você é contra? Eu acho que essa lei da alienação parental, ela machuca muito as mães solo, entendeu? Nossa. Por quê? Porque é um nível de pais, homens abusadores que usam muito dessa lei para prejudicar a mãe, sabe? Sim. Então, assim, tem até o Revoga LAP, então a gente sempre usa essa hashtag no Insta para poder pedir a revogação dessa lei. E eu tenho fé que, quem sabe, ela seja revogada para parar de prejudicar as mães. Que tenta o máximo proteger os filhos e vem a lei da alienação parental e faz tudo ao contrário, sabe? Esse é o meu ponto de vista. Claro que existem outros também, mas esse é o meu ponto de vista. Eu acho que ela protege muito pais abusadores, homens abusadores. Nossa, e a justiça dificulta muita coisa, né? O judiciário, ele é machista. Nossa, né? Fala sobre isso, gostei. Como é que é? O judiciário, ele é machista ainda. Então, assim, ele sempre olha o lado do pai. Eu vou te contar um caso, né? Você entrou nesse mérito perguntando sobre casos que me marcou. Teve um caso que até recente, eu tô até apresentando a contestação agora, a gente teve audiência de conciliação, mas não conseguimos entrar num acordo. Então, tá apresentando contestação. O que esse homem fez, esse genitor? Ele tinha uma união estável com a mulher, né, a mãe do filho dele. A criancinha tem mais ou menos uns 2 anos de idade. E eles decidiram por terminar a relação e a criança ficou com a mãe, né? Porque já tinha ali o vínculo. Inclusive, a criança dorme com a mãe até hoje, né? Porque é difícil separar, né? Quem é mãe vai entender isso. E a criança traz uma dor emocional também, né? E aí, ela, ainda por amor a esse homem, recebia ele na casa dela, né? Pra ainda tentar ali, não, quem sabe a gente volta, quem sabe, né? E não fez nada para regulamentar a guarda, nem a pensão, nem a convivência do genitor com a criança. E aí, criança cai, né? Que sua filha já deve ter caído várias vezes. Quantas vezes eu caí quando eu era criança? Ralei o joelho, bati a cabeça, enfim. E essa criança, sempre que caía, a mãe comunicava o pai. Porque eles tinham uma conversa boa pelo WhatsApp, né? E aí, tudo ela mandava foto, conversava e tal. Mandava, a criança caiu, teve um galo na cabeça, ela mandava foto. E aí, ele foi guardando tudo, né? Ele foi armando uma casinha ali pra ela. Guardando tudo e tal. E aí, um belo dia, ela jantou com ele. Vamos supor, numa quarta-feira à noite, ela jantou com ele. Na quinta de manhã, ela recebeu uma citação, porque ele estava pedindo a guarda unilateral da criança. Esse foi, assim, o caso mais triste que eu já vi, porque ele agiu tão de má fé com ela, porque tudo que ela mandava para ele usava contra ela, sabe? E aí a gente já fez, né, tá fazendo a defesa e tal, mostrando que nada do que ele colocou na inicial dele é verdade, sabe? Meu Deus. Que tudo ali era conversado entre eles. Ele, inclusive, falou que ela não levava a criança no médico. Tem exames, tem atestado médico, tem tudo, sabe, assim, da criança que ela vai no médico, 2 anos de idade, não tem como a criança não ir no médico, né? Então, assim, eu até gravei um vídeo falando sobre esse caso no Instagram. Eu falei assim que
independente se você tem ainda intenção e amor pelo homem, vontade de voltar com ele, deixa tudo certo sobre o seu filho, não mistura as coisas, sabe? Porque se você quer ter uma boa relação com esse homem, não mistura as coisas. Não envolve o seu filho no meio disso. Seu filho é uma coisa, a relação com esse homem é outra, né? Sim. Deixa tudo certinho, porque se esse homem realmente quiser voltar pra você, ele vai aceitar que a guarda dele, dessa criança, tá certa, né? Então, pra você não ter problema. Agora pensa, essa mulher, ela manda mensagem pra mim todos os dias, chorando. Eu até falei pra ela, você precisa procurar uma ajuda psicológica. Ela até falou pra mim, eu vou no psiquiatra, porque eu não tô muito bem e tal. Eu falei, então vai, mas não deixa nem ele ficar sabendo disso, porque senão ele vai usar isso contra você no processo. Nossa. E ele ocultando bens, sabe? Ele era sócio de várias empresas, já retirou as empresas. Isso a gente tá conseguindo provar no processo também, sabe? Então, assim, o cara muito ardiloso, muito manipulador, sabe? Nossa. Cruel. Maldoso, ele é né? um narcisista severo. Nossa. Assim, tá na cara isso, sabe? Então, esse é o caso mais triste que eu já vi da mulher que ficou na mão, assim, do homem por gostar dele. Meu Deus. E assim, é igual você falou. Não sabe se esse relacionamento pode ser restaurado. Então, enquanto você não sabe se isso pode acontecer, se essa é a vontade de Deus pra sua vida, né? Que você também precisa refletir, colocar essa cabecinha no lugar pra ver se isso vale a pena pra você. E eu até sempre falo aqui, sabe, doutora Raíssa? Eu tenho um público, muitas pessoas da igreja, cristãos, e eu sempre falo, eu não sou a favor do divórcio. Mas existem alguns casos que é necessário, não tem como, né? Você viver num relacionamento abusivo, aonde você sofre uma pressão psicológica, onde você é maltratada. Eu falo que a mulher, ela nasceu pra ser amada. Sim. Se existe um homem de verdade, ele vai proteger, ele vai cuidar, ele vai prover. Essa mulher pode sim fazer parte do time dele, desde que ele tenha maturidade também pra entender isso e respeitar. Eu acho que o relacionamento, ele é respeito, 50% de cada lado, os dois pagam um preço pelo relacionamento. Não tem como só uma pessoa lutar pelo relacionamento, vai dar errado, né? Exatamente. Nesse caso aí, ele foi maldoso, né? E o que dá na cabeça de um cara, de um homem, de tomar o filho de uma mãe? Porque se for uma mãe que maltrata, se o cara realmente é um cara bom, é um cara que o relacionamento acabou, mas ele é uma pessoa boa, ele tem, como é que eu vou falar? Ele tem valores e princípios, e ele quer mesmo, porque eu conheço também histórias, não sei se você já falou sobre isso no seu Instagram, eu conheço histórias de mãe também que abandona o filho. Por exemplo, Sim. eu tenho caso no consultório que a mãe foi embora pro exterior, foi trabalhar, foi seguir a vida dela, ela não queria ser mãe, ela entregou pro pai, falou, tchau, tô indo, e aí olha pra você ver essa história que bacana. O pai ficou com a criança, o pai conseguiu uma namorada, uma mulher muito boa, casaram. Hoje ela é a madrasta da criança, porém ele tem um filho e ela tem um filho também. Aí os dois se casaram. E aí ela trata o filho dele como se fosse filho dela, ela cuida, ela tem um bom relacionamento com a mãe que tá fora e tal. Só que o que acontece? A mãe não quis, a mãe deixou. Por exemplo, eu não tenho coragem de abandonar minha filha, né? Eu acho que mãe é mãe, a gente tem que cuidar, a gente tem que educar. Mãe tem um papel poderoso e extraordinário. Eu falo muito, essa semana eu tenho falado muito no Instagram que o sucesso da criança, a prosperidade, ele tá muito ligado a esse vínculo da mãe. E isso começa na amamentação, isso é um processo, né? Então, assim, tem mães também que deixam, né? Que abandonam. Agora, se o cara, realmente, se a mãe é má, se é o oposto, vamos pensar uma mãe, sei lá, que usa bebida, né? Álcool. Tem vários casos. Eu imagino que você já viu de tudo lá no seu escritório, né? Sim, mas o grande ponto aqui é que não se compara os números de homens que são negligentes para o filho e mães que são. Nossa. Então, a diferença é gritante. É gritante, não tem nem como, né, alcançar. Não se compara, sabe? Então, assim, lá no Instagram, por exemplo, tem vários comentários. tem mãe que abandona. Claro que eu sei que tem, é óbvio que tem. Mas é pequeno, né? Mas nem se compara os números. Igual esse caso que você mencionou. Claro, é lindo isso, acontece. Eu sei que sim. Mas se você for colocar no papel a proporção... É pequena demais, né? Mínima. São poucos casos. E, assim... É mínimo. Então, assim, acontece. Não dá pra gente mensurar, sabe? Sim, sim. Agora, esse pai que tenta tirar o filho da mãe, gente, isso é muita sacanagem, né? Sim, Fala sério. Eu falo que esse homem, ele não gosta do filho. Porque se ele gostasse do filho, ele jamais faria isso. Porque, pensa, tirar uma criança de 2 anos que dorme junto com a mãe
pra ir dormir lá na casa do pai, a criança nunca dormiu fora de casa. Já vi muito isso no consultório também. Gente, esse cara, ele mora no mundo da lua. Pra que fazer isso com a criança? Isso ele mostra que ele não gosta do filho. Mostra que ele não tem conhecimento sobre o emocional da criança. Exatamente. E essa atitude que ele tá fazendo, o que isso gera dentro da mente do coração da criança. Ele realmente, ele não entendeu ainda. Na verdade, você acredita que é uma forma de provocar a mãe? Eles fazem isso? É só pra provocar a mãe. Não. É só pra pirraçar a mãe, sabe? De alguma forma ainda prejudicar essa mulher. Sim, ou atacar essa mulher. É porque tudo que mexe com o filho, ele sabe que tá mexendo com a mulher. Entendeu? Se mexer com o filho, mexer com o filho, mexe com a mulher. Então, ele sabe que o ponto fraco da mulher é o filho. Então, ele vai lá e mexe com o filho. Entendeu? Ainda mais quando é uma mãe que é mãezona. Como a sua mãe foi. Sim. Que cuidou você, que era costureira, que cuidava de você, que fez tudo que pôde com a sua madrinha, né? Que você relatou. Ainda mais quando é uma mãe que ela, por mais difícil que seja, porque eu falo, pessoal, não é fácil para uma mulher que passa uma situação dessa cliente que a doutora Raíssa tá trazendo aqui. Essa mulher, com certeza, ela tem muita coisa dentro dela ali. Se ela não busca o apoio, vamos falar da saúde mental dessa mãe, dessa mulher que passa por isso. E outros casos que eu conheço que é pior do que isso, doutora Raíssa. Esse ainda tá, né? Ele não conseguiu, né? Não. Nem vai conseguir, nem né? Nem vai. Porque ele não tem prova. Tudo, eu ainda tô pedindo litigância de má fé pra ele. No. Porque ele mentiu de cima e embaixo no processo. Meu Deus. Então, essa mulher, né? A identidade dessa mulher, como que ela vai conseguir superar isso? O que ela pode fazer? Por isso, doutora Raíssa, vou até deixar mais uma dica aqui pra essas mamães. É o seguinte, pessoal. Existe a herança emocional. Eu falo muito sobre isso. É a herança emocional. Só que eu não sei o que aconteceu comigo, gente. Eu tenho pensado muito, já tem um tempo que eu tenho esse pensamento. Meu pensamento vai meio contramão, é meio diferente, né? Porque as pessoas acabam que elas foram bem alienadas. Então, às vezes, quando você tem um pensamento fora da caixinha, isso assusta um pouco. Então, por exemplo, quando a gente fala sobre herança, mas eu não vou falar hoje de herança emocional, eu quero falar sobre herança material. Quero falar de dinheiro mesmo. Casa, apartamento, carro, dinheiro, né? Gente, tem pessoas que eu converso, pai, geração, às vezes você conversa com a pessoa mais velha, né? A pessoa vem com a mentalidade meio alienada, não, eu não vou deixar nada pro meu filho, não. Ele, se ele quiser, ele trabalha e ele constrói. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, principalmente você que é mãe de menina. Você não tem que ensinar a sua filha não ser submissa, desrespeitar, né? Você pode ensinar assim, sua filha ser uma mulher sábia, honrar, né? Ter valores, ter princípios. Eu ensino isso pra minha filha em casa. Agora, você precisa preparar essa menina pra vida, você precisa deixar ela com a vida organizada. Eu falo pro meu pai, uma mulher, ela precisa estar com a vida organizada, ela precisa ter uma estrutura. Então, o que eu falei pra minha filha? Eu falei, filha, a mamãe vai deixar sua vida toda organizada. Só que, escuta só, eu vou te ensinar também a se administrar, porque não adianta nada você dar carro, apartamento, dinheiro, deixar seu filho, você fala assim, não quero que meu filho passe por coisas que eu passei. Com certeza você não quer que seus filhos passem por situações que você passou ali, vendo a sua mãe não poder te dar um biscoito recheado, né? Você com certeza quer comprar o supermercado inteiro pro menino, né? Sim. Só que não é só comprar tudo, é o quê? É ensinar essa criança também ser um administrador. E eu falei pra minha filha, o que eu deixar pra você de herança material, que a mamãe vai deixar muita coisa pra você, você não vai jogar no lixo, você vai continuar produzindo, porque Deus criou o ser humano pra ser próspero. Então você vai continuar produzindo pra sua geração que vinha atrás de você, ter também essas riquezas, porque muitas vezes a gente vive como escravo, sendo que a gente nasceu pra ser livre. E aí, doutora? Exatamente. O que você acha, assim, o que você gera de valor ali no escritório pra essas mulheres que estão passando isso, que às vezes não tem um dinheiro? Você chega a dar uma sugestão pra elas? Eu sempre falo que a mulher, ela não pode deixar de trabalhar, sabe? Eu acho que a mulher, ela tem que ter ali o seu dinheiro, o seu próprio dinheiro, sabe? Construir as suas coisas. Eu sei que não é fácil deixar o filho numa creche, deixar o filho com alguém pra cuidar. Mas ela precisa, porque além de ser mãe, ela é mulher. Sim. Ela precisa olhar para esse lado dela também, se cuidar, se amar, ter o autocuidado que a gente fala, né? Então, assim, a partir do momento que essa mulher deixa de se cuidar, de se amar, como que ela vai conseguir amar demais aquele filho, né? Cuidar demais daquele filho. Nossa. Então, eu penso muito nisso. Eu ainda não sou mãe, pretendo ser mãe futuramente. Sim. E eu quero mostrar isso pro meu filho, sabe? Eu não quero deixar de trabalhar, eu não quero
deixar de atender minhas clientes, de fazer meus vídeos, sabe? Sim. Então, assim, eu quero sempre mostrar para essas mulheres que é possível, que a gente consegue fazer as coisas, que a gente lutando é difícil, eu sei, não é fácil, a vida não é fácil para ninguém, mas se a gente batalhar e ir em frente, a gente consegue, sabe? Jesus avisou, viu, gente? Que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, né? Exatamente. As mulheres acabam muito se entregando, né, doutora Raíssa? Igual no caso dessa sua cliente, com certeza vem um desequilíbrio emocional, porque o cara faz a mulher surtar, a mulher entra em desequilíbrio. Ele deveria querer, mesmo que ele separou dessa mulher, ele deveria ter um pingo de senso e pensar assim, eu quero ver essa mulher bem, cara, ela cuida do meu filho, o maior patrimônio que eu construí. Eu preciso, sabe o que eu tenho que fazer? No lugar de perder seu tempo na justiça brigando, você deveria estar mandando dinheiro pra ela. Exatamente. Pra ela poder cuidar do menino, falar assim, deixa eu te falar, nós estamos separados, mas eu vou mandar. Qual que é seu Pix aí? Vou mandar o dinheiro pra você agora, pra você ir no salão, pra você ficar bonita, pra você sair com esse menino, pra você ir pro shopping. Uns caras muito canalha, né? O pior de tudo é desculpa, os caras... Não, desculpa não, tem que falar mesmo. O pior é os caras que pagam 300, 400 de pensão. Meu Deus, vamos entrar nesse ponto. A mulher gasta o dinheiro com ela. Fala pra mim se 300 reais dá uma progressiva de respeito. Não, então peraí. Eu vejo lá no seu Instagram, muito isso eu acho muito legal. Uma hora eu vou fazer no meu Instagram também, que o cara foi no supermercado, aí eu vi lá o que você postou, um dos últimos. Aí deu, tipo assim, 300 reais. Então vamos lá, eu vou com você. O genitor lá foi com a mulher lá pra ver. Uai, o que você tá gastando? Porque não sei se 300 reais dá mal pra fazer Eu fui no salão... Gente do céu. Aí... Foi lá no supermercado e começa a olhar os... Olha aqui, não sei o quê. Acha que só um biscoito, só uma fralda, só um pacote disso, dá pro mês todo, né? Mas fala sobre isso. Como é que é isso? O cara paga 300 reais de pensão, doutora Raíssa? Tem muitos genitores que pagam esse valor ridículo de pensão e acha que a mulher gasta com ele. Quer dizer, gasta com ela. Tem que cortar. E acha que a mulher gasta com ela. Não gasta com o filho. Ele acha que ela faz o quê? Tá achando que ela vai fazer massagem? Que ela faz unha, que ela coloca cílios, que a ela tá gastando com 150. macho. O pior ainda é isso, que tá gastando com macho. Aí eu não sei de onde que ele acha que o filho dele tá sobrevivendo, da luz divina, né? Só pode. Porque... Nossa, meu Deus do céu. Você vai no supermercado, você compra 2 sacolinhas, dá 200 reais. E uma criança que usa fralda, que usa pomada, que usa um monte de coisas. Eu acho que essa pessoa, ela vive no mundo da lua. Não tem outra explicação. Meu Deus, isso é um absurdo, né? Ô, produção, manda aí o material da Livraria Jerusalém. Pessoal, doutora Raíssa, só agradecer aqui meus parceiros, né? Hoje eu quero agradecer e mandar um beijo aí pro pessoal do Fest Escova do Setor Bueno. Vai no do Setor Bueno. Você mora por aqui por perto? Não. Não? Vai no do Setor Bueno, hein? Não precisa agendar horário. Vocês estão vendo aqui, eu toda linda aqui, maravilhosa, de maquiagem. Hoje eu quero agradecer o Fest Escova, que fez meu cabelo, minha unha, minha maquiagem. Setor Bueno, mulherada que é corrida, assim como a Grace aqui. Vocês vão lá, tá? É o melhor lugar. Chega lá, hoje eu tomei um cappuccino, fiz minha maquiagem, fui cedo, arrumei o cabelo, a unha, pronto, tô plena, né? A vida, o inimigo tenta derrubar a gente, mas ele não consegue, viu, doutora Raíssa? Vamos não vencer. tem jeito. Quando uma mulher tá decidida a vencer na vida, derruba. Nada derruba. Então, o que acontece? Às vezes, muitas mulheres acabam se entregando. Então, não se entreguem, pessoal. A nossa mensagem aqui hoje, a minha mensagem da Grace, e eu acredito que a mensagem também que está no coração aqui da doutora Raíssa, é isso. Por mais difícil que seja a situação, busque o recurso. Deus criou você para ser próspera. Então, por mais difícil que seja, pense em alguma coisa que você tenha talento. Vai se conectar, vai fazer amizade, vai fazer coisa, vai buscar uma forma de você encontrar como monetizar uma ideia, como ganhar um dinheiro. Eu acho que falta muita criatividade, né, doutora Raíssa, para essas mulheres. Eu acho que é muita dependência emocional, né? Que as mulheres, assim, eu vejo que muitas têm com os homens, assim, eles criam, né, todo essa bola de dependência emocional da mulher e acaba que elas não conseguem sair disso, né? Precisa buscar uma ajuda de um profissional para conseguir realmente se livrar disso. Sim, precisa sim buscar esse apoio. Aqui na pauta eu coloquei essa saúde da mulher. Nós vamos partindo aqui mais pro final. Vou pedir a doutora Raíssa para falar um pouquinho, né, o que ela pensa, deixar uma dica para vocês. Essa questão da saúde mental, né? É muito importante. Por isso que é importante a mulher construir sim a vida dela, para que ela
ela tenha financeiramente uma forma de buscar um advogado, no caso que é você, buscar um psicólogo, poder sair, ter lazer e oferecer uma vida de qualidade para a criança. Porque, gente, quem mais sofre nessa situação, quem é, gente? É a criança que fica no meio dessa briga, dessa disfuncionalidade, né? Essa questão disfuncional. Eu falo que a mulher, ela pode carregar qualquer peso ali, mas ela tem que ter a sabedoria de não pegar aquilo que é pesado para ela, no ombro dela aqui, e jogar na criança, porque nós temos a capacidade de aguentar por conta da nossa idade, da nossa maturidade, do nosso desenvolvimento. Agora, uma criança, ela não sabe lidar com isso, e a criança sofre, ela vai externar isso lá na escola, né? Ontem mesmo, uma cliente falando comigo, falou, não, meu filho, a professora relatou que ele chegou 2 vezes chorando na escola, eu tô muito preocupada, eu sou separada do pai dele, já me casei novamente, já tenho outra filha, né? E isso tá me preocupando, porque eu quero ver ele bem. E a professora falou pra mim que pode ser por conta da minha separação com o pai. Eu falei, olha, a professora, ela quer te ajudar, porque ela percebe que a criança não está bem. Pode ser que seja e pode ser que não. Nós precisamos ouvir essa criança, fazer as atividades de inteligência emocional, né? Eu trabalho com um projeto de inteligência emocional, então acolher essa criança para entender a dor dela e de alguma forma ajudar essa criança nessas emoções. Por quê, pessoal? Essa criança que é acolhida hoje, no futuro vai se tornar uma pessoa mais equilibrada, sim, né, doutora Raíssa? Esse é o mais importante. Então, quero agradecer aí o Festa Escova, quero agradecer também a Cláudia Romana, que me vestiu. Hoje eu e a doutora Raíssa combinamos aqui, né? Gente, nós não combinamos, tá? Mas as duas chegou aqui de preto hoje. Pensa que situação. Acho que é um luto pelas mulheres, básico, né? Exatamente. É um luto por vocês, porque nós estamos aqui para ajudar vocês. E quero agradecer a Cláudia Romana. Obrigada, viu, Cláudia, pelo carinho. Até um colarzinho ela colocou em mim lá hoje pra mim ficar mais bonita, né? Ótimo. E quero agradecer a Livraria Jerusalém mais uma vez. O pessoal mandou aqui, eu quero deixar hoje uma dica diferente pra vocês, tá? Essa dica aqui é o devocional que eu, Grace, faço. Eu faço meu devocional de adulto, que é o Café com Deus Pai. Então tem o livro pro adulto, né? Pra você que é mãe, pra você que é pai. E também tem o livro para criança. Então, esse aqui é o Café com Deus Pai Kids. E tem ele também teens, tá? Para os adolescentes. Então, por exemplo, você que quer educar seu filho com princípios, valores, você precisa se dedicar. Hoje mesmo eu estava lá na loja da Cláudia e ela estava falando comigo, Grace, eu estou fazendo devocional todos os dias com o meu filho. Então, essa também é uma forma terapêutica de você ajudar a criança, ensinando valores, princípios, orando com a criança. Então, todo o material que vocês precisarem, tá, de apoio, que vocês quiserem aí cristão, é lá na Livraria Jerusalém. Semana passada eu mostrei esse aqui, ó, Educando Meninas. Falei também no Instagram, Educando Meninas. E tava em falta esse aqui, ó, Educando Meninos. Então chegou, ó, reposição, o pessoal da livraria mandou aqui, Educando Meninos. Então, independente da sua situação aí, mulher, bora estudar e entender qual a melhor forma de investir na saúde emocional dos nossos filhos, tá? E esse aqui que eu achei muito interessante, ó, Campo de Batalha da Mente para Crianças. Quero para minha filha. Nem sabia que existia, porque eu já vi o campo de batalha na mente para mulheres e adultos, mas para criança eu nunca tinha visto. Então, pessoal, deixa eu falar uma coisa. Leia com as crianças. Não leia só a historinha da Chapeuzinho Vermelho, 3 porquinhos, não. Lê coisa consistente, coisa que vai gerar uma mentalidade de crescimento no seu filho, tá? Não tenha medo de ler um livro assim, com tantas páginas. Esse aqui deve ter umas 150, não sei. Não tenha medo. A minha filha tem 9 anos e já lê livro, já leu livro de mais de 100 páginas. Então, não tenha medo. Invista, tá, na leitura aí, na saúde emocional. Então, quero agradecer todos os meus parceiros. Vou deixar o link aqui para vocês da livraria, do Festa Escova, da Cláudia Romana, e vou deixar também o link da doutora Raíssa para vocês irem lá na página dela no Instagram, seguir a página dela, e também se você precisar de ajuda na questão da advocacia, que é muito importante, né? Essa defesa da mulher. Sim. E aí, doutora? Sim, precisa apresentar uma defesa. É você que luta lá pelas mulheres? Como que é isso? Exatamente, a gente tenta a todo custo tentar buscar o direito da mulher e dos filhos dessa mulher, né? Que muitas vezes vem sendo prejudicada pelo judiciário machista e por homens alienadores, né? Nossa, como é que é essa questão do judiciário machista? Porque ele olha muito o lado do homem, né? Ah. Então, assim, ele sempre tá buscando
ele sempre está buscando olhar mais o lado do homem e não o lado da mulher, né? Tem até a perspectiva de gênero do CNJ, que o CNJ precisou fazer uma cartilha de perspectiva de gênero para que os juízes olhassem mais o lado da mulher. Meu Deus. Então, assim, a gente tenta sempre olhar para o lado da mulher, que é mais difícil, mais penoso, e tentar buscar sempre esse direito da mulher e dos seus filhos. Então, a mulher já tem tantos desafios, né? Sim. Que voltamos, partindo aqui para o final, voltamos para o início lá da conversa. A mulher já tem tantos desafios, a mulher gera, a mulher fica 9 meses com a criança na barriga, a mulher acaba se submetendo a um relacionamento que em muitos momentos, muitas mulheres, né, acabam saindo desse relacionamento frustradas. Aí, além de sair do relacionamento, entrou sem filho, sai com filho, e ainda com a responsabilidade de prover na vida dessa criança, sendo que isso deveria ser uma responsabilidade, né, do homem mesmo ajudar essa mulher. Então, assim, vou deixar meu recado, é para os homens, né? Sim. Tipo, meio que cria vergonha na sua cara e ajuda a mulher, cara. Vai assumir sua responsabilidade. Né? Vai bancar, vai ajudar, vai pagar a escola, vai ajudar essa mulher a educar essa criança, porque essa criança que não recebe esse apoio no futuro pode ser um adulto desequilibrado na sociedade, né, doutora Raíssa? Então, assim, pessoal, esse é um bate-papo aqui para ajudar vocês, tá? Mulher, busca ajuda. Tá? Se você está enfrentando essa situação difícil, né? Pede apoio familiar, pede apoio dos amigos, busca advogada, busca um apoio psicológico, se cuida, se ama, se valoriza. E assim, a maior dica que eu posso deixar para vocês, mamães solo, como vocês sempre me pedem lá no Instagram, é que você não desista, né? Você não desista da sua identidade, da sua essência. A mulher não pode desistir da essência. Você pode muito bem recomeçar a sua vida, você pode muito bem, eu conheço muitas histórias difíceis, né? No caso, olha pra você ver sua mãe e olha a mulher que você se tornou. O seu filho pode ir muito além, você pode muito bem buscar esse equilíbrio aí dentro de você, buscar essa força que mora aí dentro, para você construir uma vida diferente, por mais difícil que seja, né? A doutora Raíssa também, vamos deixar aqui para essas mulheres uma mensagem. Eu vejo que sempre... Eu amo as suas postagens. Que bom. Eu até, na hora que terminar aqui, eu vou bater um papo com a doutora Raíssa, porque eu não sei o que acontece, eu não tô conseguindo fazer aquele remix lá, que eu vejo que você faz muito, né? Eu não sei se mudou alguma coisa aqui. Atualizou. Então, atualizou e eu não tô sabendo fazer, e eu preciso fazer esse negócio, porque eu gosto demais. Eu adoro os seus lá, às vezes eu pego um ou outro também pra ajudar as mães. Então, assim, deixa uma mensagem, assim... Para essa mulher, você que viveu uma história, né? Viu a sua mãe ali trabalhando, correndo atrás, educando você, fazendo você se tornar uma mulher de caráter, uma mulher que tá construindo uma vida, né? Uma carreira. O que você poderia falar para essa mulher? Qual que você acha que é a maior dor delas? E uma dica do seu coração para a mulherada. Olha bem ali para aquela câmera. Então, meu recado para você é: não se sinta culpada. A culpa do genitor não ser presente na vida do seu filho não é sua. A culpa é dele. Ele escolheu abandonar o filho. Essa culpa nunca será sua, sempre será dele. Outro recado importante que eu preciso deixar para você é: regulamente a guarda do seu filho, regulamente a pensão e a convivência do seu filho com o genitor. Porque isso é um direito do seu filho, não é um direito seu. Mas você, como mãe do seu filho ali, você precisa ir atrás do direito dele. E sempre busque uma ajuda profissional. Você precisa dessa ajuda profissional para ir atrás do direito do seu filho, para cuidar do seu emocional e do emocional do seu filho. Então, esse é o meu recado para você. Precisando de qualquer ajuda, eu estou à disposição. A Grace também está à disposição. Sim. No nosso Instagram tem muitas dicas, né? Tem muito conteúdo. É conteúdo de valor que a gente sempre deixa para vocês. Então, é isso. Coisa boa. Existe algum apoio público para essas mães psicológicos, você sabe? Tem vários programas, né? Que tem apoio, por exemplo, para você se cadastrar e pagar um valor mínimo de consulta psicológica que você está falando. Tem a defensoria pública que você pode ir até o fórum para poder fazer uma consulta. É mais demorado, né? O atendimento não vai ser tão próximo como um advogado particular, mas você vai ter o atendimento. Sim. E outro ponto também que muitas mães têm dúvida é sobre o atendimento de advogados particulares. Hoje em dia, os advogados, eu, por exemplo, a gente parcela em parcelas para a vida toda, né? Sério? Como dizem. Então, é importante
falar isso pras mães. Então assim, não precisa você ficar com medo, não tem dinheiro pra pagar advogado. Mas você nem sabe quanto que esse advogado vai cobrar e como que ele vai fazer a forma pra você pagar. Sim. Então isso é importante também, porque você às vezes tem condição de pagar uma parcela bem pequenininha ali, que não vai atrapalhar muito o seu financeiro e você vai ter uma assessoria boa, né? Sim, então isso é importante também, deixar aqui o recado pra você, que às vezes precisa de um acompanhamento, né, jurídico. Então, estou à disposição. Então, a mãe pode ir pagando por mês ali, você vai fazendo as parcelas, né? Mas, então, é isso, pessoal. Busque ajuda, né? Busque... Claro que a gente sabe que o trabalho particular é mais rápido, né? O apoio é melhor, o atendimento é melhor, tudo é melhor, né? Porque, infelizmente, o público no Brasil, né, gente... é meio vergonhoso, né? Nós sabemos aí que em outros países o público é melhor do que o particular. Aqui no Brasil é o oposto, é o contrário, né? Então, busque, não deixe, busque esse apoio. Então, se vocês precisarem, a doutora Raíssa tá aí para atender vocês. Todos os links estarão aqui. Um grande abraço no coração de vocês, viu? E boa sorte, mamães. Beijo. Obrigada.